Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais, e você é muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Esse canal que é voltado para a sua preparação. E hoje nós vamos trabalhar com vocês um tema muito cobrado nos editais das carreiras educacionais, que é a Constituição Federal de 1988. Só que nós vamos trabalhar um dos artigos mais cobrados, que é o artigo 208. Esse artigo fala do dever do Estado com a educação. Então vamos lá? Vamos trabalhar esse tema para você gabaritar as questões na sua prova? Roda a vinheta. Então vamos lá, amoras e amores, voltando para trabalhar com vocês o artigo 208 da nossa Constituição Federal. Lembra que lá nos nossos vídeos iniciais eu coloquei para vocês que esse artigo ele merece um asterisco. E por que isso? Porque esse é um dos artigos mais cobrados nas questões de prova, quando o assunto é educação na Constituição. E o que o artigo 208 traz para a gente? Ele traz o dever do Estado com a educação. E aí, eu vou até te dar uma dica preciosa, uma dica de ouro. Claro que para você ela não vai servir, mas em uma situação hipotética. Por que ela não vai servir para você? Porque você já está aprofundando aqui no curso o seu conhecimento sobre Constituição Federal e a educação nessa lei tão importante para nossa educação. Mas numa situação hipotética, se você chegasse para mim e perguntasse, professor, eu não tenho tempo, minha prova é daqui a alguns dias e eu preciso estudar a educação na Constituição, o que eu devo estudar? Eu te recomendaria o artigo 208 junto com o artigo 206 que nós trabalhamos nos nossos vídeos anteriores. Então, tamanha é a relevância desse artigo, por isso que eu dou esse destaque aí, colocando esse asterisco. E o que esse artigo vai trazer para a gente? Olha só, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. Educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta o quê? Gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. E aí, ó, isso é uma coisa muito cobrada. Essa chamada gratuidade e obrigatoriedade são duas coisas distintas, mas que nesse caso específico dos estudantes na faixa etária dos 4 aos 17 anos, elas se aplicam de forma conjunta e inseparável, tá? Então, é a chamada obrigatoriedade, ou seja, cabe ao Estado, aqui, ó, oferecer oferta para todos os estudantes nessa faixa etária. E como a educação é um dever do Estado e da família, também a família é obrigada a matricular os estudantes nessa faixa etária, tá bom? Ainda nesse inciso, vem aí a oferta gratuita. Percebe que aqui é só gratuita, tá? Assegurar, inclusive, a oferta gratuita, mas não obrigatória, para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Quando a gente fala disso, desses estudantes ou desse público-alvo, eles vão ser atendidos aonde? Na educação de jovens e adultos. Então, essa modalidade
o Estado tem que garantir a oferta também. Só que nesse caso vai ser só gratuita e não obrigatória, tá bom? Olha o inciso 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Isso estava lá em 1988, tá? Por quê? Porque existia aí, em função dessa obrigatoriedade e gratuidade, a ideia de que todos os estudantes dentro da faixa etária do ensino médio, e aí você vai lembrar, né, que o ensino médio ele vai atender alunos que estejam na faixa etária dos 15 aos 17 anos. A universalização é dar aí a esses estudantes, todos eles, a possibilidade desse acesso e permanência nessa etapa da educação básica. Universalizar é oferecer para todos indistintamente, no caso específico aqui, desse ensino médio aqui, tá bom? Belezinha? 3. Atendimento educacional especializado. Esse atendimento educacional especializado é o quê? O AEE, ok? Aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Certinho? Seguindo ainda aí no 208, nesse inciso 4, educação infantil em creches e pré-escola. As crianças até 5 anos de idade. Então, tem que oferecer educação infantil, tá bom? Percebe que aqui não existe para essa etapa as condicionalidades. Só diz nesse inciso que a educação infantil é um dever do Estado, então ele tem que ofertar, tá? Em creche e pré-escola. No inciso 5, acesso aos níveis mais elevados de ensino. Quando a gente fala de níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, nós estamos falando do quê? Da educação superior e as suas formas de ofertas, que são em cursos e programas. Então, é o dever do Estado possibilitar aos estudantes esse acesso, ok? Está tratando aqui da educação superior. Inciso 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Então, assim, a gente sabe que o ensino, ele é, de uma forma geral, oferecido no matutino ou vespertino. Essas duas temporalidades a gente chama de diurno, né? Mas aqui também a Constituição diz que é dever do Estado oferecer o ensino noturno regular, ou seja, aquele estudante que vai lá, se matricula, possui uma grade horária, possui um currículo específico e próprio, adequado às condições desse estudante, tá? Então é importante também que o Estado garanta essa educação, ok? Ainda no artigo 208, o inciso 7, traz o seguinte dever para a gente: atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, de transporte, de alimentação e de assistência à saúde. Esse aqui, são os chamados programas. Quando a gente fala assim, programas suplementares, são programas que vão ser agregados, é aquele a mais. O suplemento é aquilo que vem a mais, tá? Daquilo que já é oferecido. Então, por exemplo, quando a gente fala
desse inciso 7 do artigo 208, a gente está falando das chamadas políticas públicas, que servem justamente para oferecer esse algo a mais no atendimento às necessidades do cidadão. Aqui na educação, no contexto educacional. Então, quando a gente fala aí de programas, lembra que nós temos, por exemplo, de programa de material didático escolar, nós temos o PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. É um programa em cumprimento a esse inciso do artigo 208. Por exemplo, a gente pode falar também de um programa de transporte que foi desenvolvido para atender essa determinação dada aqui na Constituição. E nós temos um programa chamado Caminho da Escola. Oferece aí a possibilidade dos sistemas de ensino a aquisição dos meios de transporte escolar. Então, existem vários outros direcionados para alimentação, para assistência social. Tudo isso é em cumprimento a esse inciso 7 do artigo 208 da Constituição. O primeiro parágrafo desse inciso diz o seguinte: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. E o parágrafo 3º compete ao poder público recensear, ou seja, fazer o censo, a coleta dos dados, das informações, os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então, tem essas informações aqui que são a respeito do nosso artigo 208 da Constituição. Esse que você já colocou aí nas suas anotações, nos seus apontamentos, que ele é um dos mais cobrados e você precisa dominá-lo, tá bom? A partir de então, vamos ver como que as questões são cobradas em prova, tá bom? Vamos lá. Questão 16. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com relação à educação será efetivado mediante a garantia de, letra A, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 21 anos de idade. Aqui eu já vou fatiar essa alternativa que está na letra A e já vou marcar que ela não pode ser o nosso gabarito, porque ela está errada. E onde é que está o erro? Nessa faixa etária aqui, porque a educação básica obrigatória e gratuita vai ser oferecida dos 4 aos 17 anos e não aos 21, tá bom? Letra B. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Aí sim, aí nós temos que essa condição, ou essa obrigação, na verdade essa responsabilidade, esse dever, está de acordo aí com o que determina o artigo 208 da Constituição. Então a letra B está correta. Portanto, ela é o nosso gabarito, tá bom? Vamos ver onde estão os erros das outras alternativas? Letra C. Atendimento educacional especializado às pessoas deficientes obrigatoriamente na rede regular de ensino.
errado, né? E o erro está em afirmar que esse atendimento é obrigatório na rede regular de ensino. Não é. É preferencialmente. E eu sempre falo com vocês, cuidado com esses termos, tá? Obrigatoriamente, preferencialmente, unicamente, exclusivamente, você tem que ter atenção, porque em legislação pode ser que deixe o item errado, tá bom? Nesse caso aqui deixou. Na letra D, educação infantil em creche e pré-escola para as crianças de até 7 anos de idade. Errado. E onde é que está esse erro? Nessa faixa etária. A creche pré-escola será para crianças de até 5 anos de idade, tá bom? E não 7. E letra E, acesso aos níveis mais elevados do ensino, beleza? Da pesquisa e da criação artística. Segundo, plano educacional único a ser implementado para todos os cidadãos. E não é, né? A gente sabe que é segundo o quê? Que vai ser aí segundo a competência, a capacidade de cada um, tá bom? Belezinha? E também não tem esse plano educacional único, não, tá? Então, toda essa parte final aqui, ó, não está prevista no artigo 208, num dos incisos que trata do dever do Estado com a educação, tá bom? Bora para frente, questão 17. Conforme estabelece a Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado, dentre outros direitos, mediante a garantia de: item 1, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, item 1, correto. Item 2, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 6 anos de idade. Aqui tá errado, né, pessoal? Porque não é até 6, é até o quê? 5 anos de idade. Item 3, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 18 anos. Errado, né, pessoal? Porque é dos 4 aos 17 anos e não 18 anos de idade. Item 4. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. Isso está previsto lá, então está correto. Nossa, que esteja gigantesco, né? Correto, de acordo com o artigo 208. E 5, oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Então, aqui também está correto. Portanto, ó, qual a opção correta da nossa questão 17? É o que está na letra C. O item 1 está correto, o item 1 correto, item 4 e item 5 são afirmativas verdadeiras, tá bom? Vamos lá, questão 18. A legislação brasileira garante a todas as crianças e adolescentes o direito de matrícula no sistema regular de ensino. De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica. O que, gente? Obrigatória e gratuita. Então, a gente está falando dessa condicionalidade aqui específica. Obrigatória e gratuita. Letra A, dos 5 aos 15 anos. Ó, essa faixa etária está errada, tá? Então, letra A não pode ser o nosso gabarito. Letra B, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Pronto, corretinho a letra B, portanto, ela é o nosso gabarito, tá? Então, questão 18, gabarito, letra B. Vamos para frente, questão 19. Situação hipotética. Pedro e Lúcia têm 3 filhos, um de 6, vou botar aqui, ó, um de 6 anos de idade, um de 5 anos de idade e um de 4 anos de idade. Assertiva. Nesse caso, Pedro e Lúcia têm o dever, a obrigação de efetuar a matrícula de todos esses filhos na educação básica. E aí, ó, tudo certinho. Essa assertiva está correta, porque todos estão dentro da chamada idade da obrigatoriedade. Essa palavra aqui, dever, ó, significa obrigação, porque a educação é o dever do Estado e da família. Então, a família tem o dever de matricular todos esses 3 filhos na educação básica, tá? Porque todos eles estão dentro da chamada obrigatoriedade do ensino, tá bom? Vamos lá, questão 20. Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 acerca da educação, julgue o item a seguir. O Estado deve, olha aqui, toda vez que aparecer esse verbo, ele significa uma obrigação, tá? O Estado deve garantir o atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Corretinho. Tudo certinho, de acordo com o artigo 208. Esse que é um artigo muito importante aí, quando a gente trata de Constituição Federal, tema educação nessa legislação, tá bom? Vamos lá, questão 21. O Estado deve garantir o acesso gratuito e de qualidade à educação superior, conforme disposto na Constituição Federal. E aí, ó, essa questão 21, o Estado deve garantir o acesso gratuito e de qualidade à educação superior, conforme disposto na Constituição Federal. E aí, o que acontece? Aqui está dizendo que o entendimento é que todos têm esse direito, né? De estar lá. Tem o direito, mas não é uma obrigação, ok? Então, portanto, essa questão, ela está errada, tá bom? Vamos lá. Questão 22. Com relação aos deveres do Estado para com a educação, de acordo com as disposições da Constituição Federal de 88, julgue o próximo item. O atendimento gratuito na educação infantil deve ser garantido a todas as crianças de 0 a 5 anos de idade. E aí, ó, aqui certinho. Por quê? Lembra, eu vou te lembrar aqui, ó. A educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, ela está estruturada dessa forma. Ela vai ser oferecida em creche e vai ser oferecida em pré-escola. E aí, a creche vai atender as crianças de 0 a 3 anos. Lembra disso? E a pré-escola, as crianças de 4 e 5 anos. Essas duas fases juntas é que constitui a chamada educação infantil. Você visualizando assim e voltando lá para a questão, o atendimento gratuito na educação infantil deve ser garantido a todas as crianças de 0, iniciando lá na creche,
até 5 anos na pré-escola, então a questão está corretinha, tá bom? Vamos lá, para frente, questão 23. De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 anos de idade, dos 4, é todo o tempo, né? Aqui, ó, dos 4 aos, o quê? 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos o que a ela não tiveram acesso na idade própria. E aí, ó, esse espaço foi preenchido corretamente de acordo com o que, ó, a lacuna fica corretamente preenchida por o que está aonde, pessoal? Na letra A, dos 4 aos 17 anos, ok? Certinho? Bora para frente? Questão 24. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil em pré-escola às crianças até 5 anos de idade. E aí, essa questão 24, ela tá errada, né, pessoal? Porque a educação infantil não será garantida para as crianças em pré-escola até 5 anos. Será garantida para crianças em creche. Eu gosto sempre de colocar no plural, né? Mas o correto é no singular. Creche e pré-escola, ok? Creche e pré-escola. Aí vem até 5 anos. Belezinha? Essa educação infantil será em creche e pré-escola. Por isso que aqui está errado, tá bom? Questão 25. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. E aí, ó, essa questão aqui, ela tá correta. E só lembrando, aquela questão anterior que nós comentamos, estava dizendo que é a todos. O Estado deve garantir esse acesso a todos na educação superior. Mas, na verdade, não é para todos. É para aqueles que demonstrarem a capacidade para estar. O Estado vai oferecer, deve oferecer, é obrigação, mediante a garantia de educação? Mas não a todos. E sim segundo a capacidade de cada um, tá bom? Entendido isso aí? Vamos lá para a nossa questão 26. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de oferta de ensino noturno regular, adequado às condições da instituição de ensino. E aí, amoras e amores, errado, né? Porque não é adequado às condições da instituição de ensino, e sim às condições de quem? Do educando. Ou seja, desse estudante, tá? E não dessa instituição de ensino que irá ofertar. Bom, vamos lá, questão 27. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica e superior,
por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, né? Parece tudo bonitinho, mas essa questão 27 está errada, tá? E onde é que está o erro? Em incluir o dever do Estado, garantindo esses programas suplementares para quem? Para a educação superior. E para a educação superior não haverá essa garantia, ok? Então, o erro está na educação superior, tá bom? Bora para frente, questão 28. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público objetivo. E aí, pessoal, essa questão aqui, 28, tá errada, porque esse acesso não é um direito público objetivo, e sim um direito público subjetivo. E aí eu vou explicar para você, caso você não saiba essa diferença, quando a legislação fala em direito subjetivo, é aquele direito que o cidadão, mesmo que ele não queira, ele já possui. É um direito que ele já tem garantido. E aí, o que acontece? Se esse cidadão não recorrer a esse direito, caso ele não esteja sendo cumprido, qualquer cidadão poderá fazer. Um cidadão, um grupo de cidadão, associações sindicais e ainda o Ministério Público vai poder requerer para essa pessoa, mesmo que ela não queira. Aí está a subjetividade, porque mesmo que ela não queira ou ela não saiba que ela tem esse direito garantido por lei, qualquer pessoa pode requerer. No direito objetivo, não. O direito objetivo só pode recorrer a ele quem de fato o tem. No caso desse ensino obrigatório e gratuito, ele passa a ser objetivo porque qualquer pessoa pode requerer esse direito, ou para si ou para outrem. Entendido essa diferença em palavras mais simplificadas, né? Para você entender? Se a gente fosse recorrer a um especialista em direito, provavelmente ele poderia usar palavras rebuscadas, termos técnicos para nos explicar. Mas, simplificando, é isso. O subjetivo é um direito que a pessoa já nasce com ele. No caso aí, as crianças que estão na faixa etária dos 4 aos 17 anos e que tanto elas como qualquer outra pessoa, grupo de cidadão, outras organizações sindicais e até o Ministério Público podem requerer, mesmo que essa pessoa não queira. Entendido isso? Então, bora para frente. Questão 29. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular, ou seja, né? Algumas partes ou situações específicas não sendo ofertadas, importa responsabilidade da autoridade competente. E aí, questão 29 tá certinha, e essa importa responsabilidade, a autoridade, se for responsabilizada pela não oferta ou a oferta irregular ou parcial, vai ser responsabilizada, e o nome desse crime é crime de responsabilidade. Certinho? Que só pode ser imputado a autoridades públicas. Certinho? Entendido isso aí? Então, a gente finalizou aqui
esse artigo 208 e todos os seus incisos e os seus parágrafos mais importantes, ressaltando aí para você que dentre todos os artigos que são e tratam da educação na Constituição, o 208 e o 206 são os mais importantes, tá bom? Então, dê uma atenção especial, reveja esse vídeo caso seja necessário, reveja esse vídeo, faça os seus apontamentos, façam as questões novamente, quantas vezes você julgar ser necessário, porque esse artigo é muito importante.